Bem-vindo ao Direito em Foco. Hoje vamos debater o julgamento do STF sobre o tema 1125, que discute a possibilidade do cômputo do período em que a pessoa esteve afastada por auxílio-doença contar aí como carência. E quem vai nos ajudar com este assunto é o advogado especialista em direito previdenciário, Dr. Rafael Cimino. Olá, Rafael, seja bem-vindo. Olá, Salim. Olá, amigos. É sempre um prazer estar com vocês. Rafael, conta um pouco para a gente o que de interessante esse julgamento da nossa Corte Suprema trouxe no nosso dia a dia. Bom, Salim, antes da gente falar especificamente desse julgamento, é muito interessante a gente fazer um link com o programa anterior. No programa anterior, o Dr. Felipe Nese ele falou sobre o conceito de carência e a diferença de carência para tempo de contribuição. Bom, só lembrando, tempo de contribuição é contribuição paga, seja em dia ou seja em atraso. Carência é contribuição paga exclusivamente em dia. Bom, vamos imaginar então uma pessoa que talvez tenha 20 anos de contribuição, mas esses 20 anos foram pagos em atraso. Isso quer dizer que a pessoa, então, não tem qualquer tipo de carência, ou seja, carência é um tempo mínimo de contribuição que a pessoa precisa para, então, poder requerer determinado benefício. Para ter um auxílio-doença, por exemplo, a pessoa precisa de ter 12 contribuições. Para ter uma aposentadoria, a pessoa precisa de ter 180 contribuições, e assim por diante. Bom, para maiores detalhes, é interessante a pessoa que não acompanhou, dar uma olhadinha no canal do Barbacena Online lá no YouTube e achar essa entrevista do Dr. Felipe, que vai ter bastante exemplo e bastante detalhes a respeito desse tema. O julgamento do STF do tema 1125, ele fala também sobre carência, mas fala sobre o período de afastamento de auxílio-doença, se ele pode contar como carência para eventuais benefícios ou não. E a resposta do STF foi sim. Sim, o período de auxílio-doença pode contar como carência desde que esteja intercalado com períodos de atividade. Bom, aí cabe um exemplo bem interessante. Vamos imaginar então que eu, como advogado, eu sou autônomo, pago minhas contribuições como autônomo. No mês de dezembro, paguei contribuição. No mês de dezembro, eu tive uma incapacidade qualquer que gerou um afastamento por mais de 15 dias. Bom, este período de afastamento, ele cessou porque eu recuperei a capacidade laborativa e em janeiro eu retomei o trabalho. Então, imaginemos então que em novembro eu paguei contribuição, dezembro fiquei afastado, janeiro retomei as atividades. Perceba então que conforme o julgamento da STF, esse exemplo se enquadra. Por quê? Porque o meu período de afastamento está intercalado com períodos de atividades. Aí entra uma coisa interessante e até uma incoerência por parte do próprio STF, que fatalmente vai ser objeto de nova discussão. Por quê? Porque dentro do rol de segurados da Previdência Social, nós temos o autônomo, onde eu me enquadro, nós temos os empregados, nós temos os empregados domésticos, temos os avulsos, temos os trabalhadores rurais e temos também aquelas pessoas que não trabalham, que não têm uma atividade remuneratória, mas que querem contribuir para poder contar com o tempo de contribuição para ter uma aposentadoria no futuro ou para poder gozar de algum benefício caso necessitem. A gente chama eles de segurados facultativos. E a gente coloca nesse rol aí a dona de casa, o estudante, aquele que faz trabalho voluntário, o síndico de condomínio que não é remunerado, dentre vários outros exemplos. Aonde eu quero chegar? Essa pessoa, então, que é facultativa, ela não exerce atividade remuneratória. Está excluída, então, em tese, do julgamento do STF. Isso é um ponto muito interessante. E o mais interessante ainda é que o processo que levou esse tema à discussão pelo STF é justamente um processo que fala de segurado facultativo. Então, a gente espera que seja proposto um recurso chamado embargos de declaração, que é um recurso que é oferecido sempre que uma decisão judicial ou ela se omite sobre algum ponto ou ela se contradiz em alguma questão. Então, a gente aguarda que sejam propostos embargos de declaração nesse processo, para que então seja esclarecida essa situação e seja incluído o segurado facultativo. Essa decisão judicial, em que pese ela ser da nossa Corte Suprema, ela não é o que a gente chama de decisão vinculante. O que é uma decisão vinculante? Que seja de observância obrigatória em todas as instâncias, seja instâncias municipais, estaduais ou federais. Esse caso não é um caso vinculante, mas é um norte muito importante, né, especialmente considerando que a gente tem nas instâncias inferiores vários posicionamentos favoráveis, considerando então o tempo de auxílio-doença como tempo de carência, e há uma portaria do INSS do final do ano de 2020 também falando sobre o mesmo tema. Né? Então, em que pese em algumas situações
a gente vê o INSS não reconhecendo esse tempo de auxílio-doença como carência, há documentos do próprio INSS reconhecendo, né, e reforçado por decisões judiciais diversas, e essa aí é só mais uma que vem para reforçar esse posicionamento. Ok, Salim? Entendi. Agora, aproveitando a oportunidade, Rafael, uma ouvinte aqui da Rádio Sucesso FM fez um questionamento a respeito da sua conta do FGTS. Ela fala que aconteceram alguns saques que ela não reconhece. Aí, como que ela deve proceder em questões dessa natureza? Beleza, Salim. A gente vai estar então migrando aqui do ramo do direito previdenciário para o direito do consumidor e também um pouco de proteção de dados, né? A gente deve estar ouvindo bastante falar de vazamento de dados, de hackeamento, ou seja, a gente está infelizmente comprovando que o Brasil não é um país muito seguro tecnologicamente falando. E os bancos não estão imunes a isso. Né? A gente tem visto, por exemplo, várias notícias aí a respeito de hackeamento de conta do auxílio emergencial, hackeamento de conta do FGTS, talvez esse seja mais um caso dessa natureza. Bom, isso leva a crer, então, que possa ser uma falha na prestação do serviço, né, da Caixa Econômica Federal, que não trouxe a segurança necessária e que, eventualmente, essa conta possa ter sido objeto de hackeamento e aí, então, de uma fraude. Né? A pessoa, então, foi lesada nesse sentido. O que é importante fazer? Primeiramente, tirar um extrato da conta, demonstrar, apontando quais foram as movimentações que são estranhas, né, que não foram autorizadas, fazer um requerimento interno na Caixa Econômica Federal, nos protocolos lá que são propostos pela própria Caixa, às vezes no serviço de atendimento ao cliente, né? Claro, sempre colhendo o protocolo dos atendimentos, e fazer um boletim de ocorrência. Passados 30 dias, se a Caixa Econômica não der nenhum tipo de retorno, seria muito importante pensar em propor uma reclamação no PROCON ou até, eventualmente, já pensar em entrar na Justiça Federal pedindo a reposição desse dinheiro e, às vezes, até dependendo do caso concreto, pensar num dano moral. Perfeito. Olha, se você, né, tiver aí algum amigo que precisa dessa informação, compartilhe com ele. Doutor Rafael, muito obrigado pela sua participação no dia de hoje. Sempre um prazer, Salim. Muito obrigado pelo convite. Se você tiver alguma dúvida ou quiser sugerir algum tema para a nossa coluna, é só fazer contato com a equipe pelo nosso número de WhatsApp 32 99903 9974. Canal Ball, aqui tem conteúdo de qualidade. Olá, o Barbacena Online convida você para participar de nosso canal. É muito fácil, curta o vídeo, clique no botão de se inscrever aqui embaixo e no sininho para receber notificações sempre que tivermos um novo vídeo. Aqui tem conteúdo de qualidade.